Cheguei! Eu sou Esperança Macarena, aqui do Pílula de Espiritualidade, e hoje vamos falar sobre Casa Profunda, um texto aqui do livro da Alexandra Solnado. Chega mais, vem fazer parte do nosso bate-papo. Deixa eu mandar o aviãozinho aqui para as meninas, avisando que estou na área, para que elas venham rezar com a gente, conversar com a gente, estar com a gente. Começar o nosso ao vivo aqui. Dia de superlua, dia de eclipse, toda uma configuração aí no céu da Terra, facilitando a gente. E a minha amiga Bia chegou aí. Há muito tempo eu não te vejo, Bia. Que delícia. Kátia, Márcia, Moniquinha, Thaís. Como vocês estão? Gente, já mudei o tema dessa live hoje umas 5 vezes. Cada hora eu falava, vou falar de uma coisa. Aí depois eu pensava, vou falar de outra coisa. Não sei por quê. Hoje eu não sabia do que eu queria falar com vocês. Mudei de assunto várias vezes. Mas escolhi o livro da luz, da Alexandra Solnado. E caiu uma página aqui pra gente. Lembrando que, para as que gostam, tivemos um eclipse hoje de manhã, estamos numa lua cheia, é um excelente momento que o pessoal chama de cocriar, né, o seu próximo ciclo. Então, vamos ficar muito atenta aos nossos pensamentos, ao que a gente está desejando. Hoje não é um dia bom para reclamar, é um dia muito bom para rezar e para pedir coisas novas. Boa noite, Moniquinha. Tem problema não. Fica o tempo que der. Eu adoro esse livro. Eu, quando não sei muito bem o que eu vou falar, eu peço ajuda a Jesus. E então, assim, vibrem no amor hoje. Olhem para o céu, olhem para a lua. Peçam tudo que vocês estão querendo. Um ciclo novo de saúde, de prosperidade, de bênçãos, né? Para onde você quer que a sua vida vá. Hoje é um dia bom para a gente, assim, criar toda essa realidade que a gente está querendo. E manda brasa aí no coraçãozinho, que é para chamar e avisar as outras pessoas que estamos online. O Instagram continua esquisito, não avisando que estamos no ao vivo. Então, me ajuda aí apertando o coraçãozinho para todo mundo saber que a gente está ao vivo. Podemos fazer Deluca também. De repente, amanhã a gente faz Deluca. E aí, o que eu queria avisar? Queria avisar que, sem ser esta segunda-feira, a próxima segunda-feira, vamos ter um ao vivo com Jesus. Vou trazer Jesus para cá. Mas que Jesus, Esperança? Meu irmão que chama Jesus. Ontem tivemos aqui com o primo Rick, que foi meio que de improviso, ele estava passando aqui no Rio de Janeiro. Falou, primo, eu vou passar por aí, vou fazer o Pílulas com você, depois a gente sai para jantar. E aí a galera gostou, né? Que é sempre bom ter gente nova no Pílulas, né? Quero trazer uma enfermeira também, que eu já combinei com ela e ela ficou de vir conversar com a gente. E vai ter a segunda-feira, sem ser a segunda-feira próxima, a outra, uma live com o meu irmão Jesus. Aí vou explicar tudo direitinho como é que vai ser. Jesus não tem Instagram. Jesus é um homem sem redes sociais. Aí nós vamos fazer pelo Zoom. Então, acho que eu vou abrir um grupo de WhatsApp só para essa live. Vai ser um assunto bem interessante. Vai ser o tema da live com Jesus, vai ser desmistificando as drogas. Acho que ele vai poder ajudar muito a gente. Se você já teve problema de drogas, ou se você tem parentes com problema de drogas, vale a pena você estar na live. Convida os amigos para estarem nessa live, porque o Jesus pode falar, assim, muito da experiência dele
Ele é um cara que reestruturou a vida toda. Ele já mora em Nova York há muitos anos, acho que mais de 20 anos. Ele é careta, como o pessoal do AA e do NA chama, há mais de 25 anos. Ele lidera vários grupos de NA e de AA lá em Nova York. Então, assim, eu falei, irmão, você não quer falar com as minhas meninas sobre drogas, sobre esse tipo de problema? Porque ele é muito palestrante do AA e do NA. Ele não tem redes sociais e não é dado às mídias sociais, não é como eu que adoro essa fofoca aqui. Ele falou assim, irmã, vamos sim, vamos fazer. Então, provavelmente eu vou jogar vocês num grupo do WhatsApp para que vocês já comecem a pensar o que vocês querem perguntar. Eu acho que vai ser um papo assim muito bacana. Jesus é um cara que medita todo dia, é espiritualizado, então acho que vai poder ajudar aí muito a todos que têm, porque a gente sempre tem um caso, né? Na família, mais perto, mais longe, um amigo, um namorado, alguém que já esteve com problema de drogas ou que ainda está envolvido com problema de drogas, né? E drogas é uma coisa muito engraçada. Tem um conceito que eu gosto muito que o Narciso, meu psicólogo, falava, que ele dizia assim, droga é tudo aquilo que você não vive sem. Então, a gente pensa em droga, pensa maconha, cocaína, não sei o quê, mas existem outras drogas. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma garotada muito jovem, viciada em joguinho. Pessoal que fica virando a noite toda jogando, que deixa de ter uma vida real para ter uma vida no virtual, que veste aí os avatares e as suas imaginações e não está produzindo nada na vida real. Isso é uma droga, né? Se você tem um trabalho que você detesta, mas você não se livra dele, você continua, passa a sua vida toda reclamando naquele trabalho que você não gosta, que você não vê perspectiva, que você não queria fazer, que você tem medo de sair, mas você fica ali atolada naquela situação. Isso é droga também. Então, assim, dá para ser bem abrangente, dá para a gente pensar em cada uma de nós, né? Em cada um de nós. Que drogas eu ando viciada aí na minha vida? As mídias sociais podem ser drogas. Então, muita coisa aí para a gente refletir. Vai ser, sem ser segunda-feira que vem a outra, eu vou avisar direitinho e provavelmente eu vou jogar a gente para um grupo de WhatsApp, porque aí eu vou dar o link do Zoom e tal, porque não vai ser aqui no Instagram, vai ser no Zoom. Esperança, porque não vai ser no Instagram? Primeiro que é um tema complicado para fazer no Instagram, e a gente corre um risco sério de ser derrubada, de cair, e vai ser no Zoom, porque depois eu não quero que ele fique gravado aqui no IGTV. Depois eu vou editar e vou botar só as partes que não nos comprometem para a gente ter, né? Eu fiz um rabinho aqui em cima, assim. Na verdade, o cabelo não tá nada bom, não, gente. Mas dei uma disfarceixa aqui. Então, era isso que eu queria avisar. Rose chegou aí, Rogéria também. Já estamos com mais gente. E vamos... tá falando do cabelo da Thaís. Eu tô achando que é comigo. Olha, a pessoa já acha que é tudo com ela. Meu Deus do céu. Vamos ler aqui o texto que caiu pra gente da Alexandra Sonado. Casa Profunda. Deixa a Luciene chegar aí, que a Luciene sempre dá aquele nosso boa noite maravilhoso, com temas lindíssimos. Então, deixa a Luciene fazer o seu boa noite pra gente começar o nosso texto de hoje. Pois é, Elaine, já achei que era comigo. A coisa, né? Só tem probleminha. Tudo ela acha que é com ela. Oh, meu pai do céu. Sérgio chegou aí também, que maravilha. Pra gente começar. Mulher não envelhece, fica loura, é verdade. Vai fazendo aí o branco vai misturando com o louro, né? Vai ficando bom. João chegou aí também. Boa noite de paz, de perdão, de esperança, de recomeços sempre. Maravilha. Então, olha só. Casa Profunda. Caiu esse texto aqui pra gente hoje, vamos ver por quê. É o Mestre Jesus falando com a gente. Obrigada, Elaine, você é uma fofa.
É o Mestre Jesus falando com a gente. Eu leio os teus pensamentos. Eu sei que passas a maior parte do tempo infeliz, martirizado pela ideia de que cada pessoa tem de dar importância à sua essência e que tu nunca tem tempo de o fazer. Raramente consegues um espaço só para ti, e quando fazes, raramente o consegues aproveitar. São demasiadas as expectativas, é demasiada a ansiedade e a culpa. Dois temas que perturbam muito as mulheres, os meninos também, né? Mas nós, mulheres, parece que a gente já nasce com um chip, né? Da ansiedade e da culpa. E aí, o Mestre Jesus fala assim, eu deveria estar fazendo outra coisa. Há tantas coisas importantes para fazer, pensas angustiado. Não percebes que para a tua essência, esse tempinho contigo é precioso. Está na hora de ires ao teu jardim de inverno, folhear toda a informação emocional que lá está e senti-la, senti-la, senti-la. E como não consegues realizar esse processo de estar contigo próprio, né? A vida vem e te empurra para um buraco sem fundo, onde só mora a solidão e o escuro. Quando a gente fica muito na ansiedade, na culpa, não para, não dá pausa, a gente acha que eu não devia estar aqui respirando, eu devia estar fazendo não sei o quê, tô cheio de roupa para lavar, tô cheio de não sei o quê para estudar, tô cheio de não sei o quê para trabalhar para o meu chefe, tô cheio de... Aí a gente vai ficando nessa angústia, né? E esse sentimento de que a gente não está ouvindo as nossas emoções, a gente vai ficando cada vez mais entrando num buraco sem fundo, onde só mora a solidão e o escuro. Eu sei, leio isso nos teus pensamentos também. Bem, a única coisa que poderei dizer-te neste momento é: começa a limpar esse buraco. Começa a desempoeirar a área. Essa é a tua casa mais profunda, é a tua marca pessoal, é a tua morada diurna. Está suja? Está. Está escura? Está. Séculos e séculos de abandono. As árvores estão secas e a horta morreu. Vai ter que plantar tudo outra vez. Vai ter de podar, regar, adubar e amar. Vai ter de limpar tudo com a tua dor. Vai comover-te, vai emocionar-te, vais reconhecer-te e eu prometo que te vais reaver. Vais reavivar o teu próprio firmamento, vais alimentar-te do teu próprio pão, vais elucidar-te e transcender-te, vais iluminar-te. E quando todo esse trabalho tiver feito, quando todos os fantasmas se tiverem retirado, vais saber que conseguiste. Vais olhar cá para cima e soltar um grito de gratidão que vai ecoar no espaço. E vais ver-me, e vais sentir-me, e vais saber o muito que eu te amo, e vais ter a noção exata da grandeza da comunhão, e vais saber que estás curado. Aí eu fiquei pensando, quando eu li esse texto aqui, que isso provavelmente não é tarefinha para uma vida, né? São várias e várias e várias encarnações, aonde a gente não faz a reforma íntima, não faz a limpeza das nossas emoções, a gente não faz as transformações que a gente deveria fazer e a gente vai caindo cada vez mais num buraco escuro. Até que normalmente acontece um grande merdelê, né? Aquela situação assim que você é obrigada a olhar onde você está. Você pergunta assim, como é que eu vim parar aqui? E aí você começa a fazer o que deveria ter feito, né? Olhar para você, replantar o seu jardim. Ele faz muita analogia, né, com a natureza. Vê aí o que está errado, começa a correção, começa verdadeiramente a reforma íntima, né? Começa a viver novos sentimentos, começa a prestar mais atenção em você, na sua saúde, nos seus sentimentos, nas suas emoções, até que você chega num ponto que você entende o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim, qual é a minha missão, né? O que eu quero ser quando crescer.
e ele chama isso de casa profunda, né? E é muito engraçado porque se a gente olhar ao longo assim, né, dos anos que a gente tem registro aqui na Terra, o que a gente está vivendo agora do Covid, que é uma grande calamidade sanitária, não é a primeira vez que isso acontece na Terra, né? A gente teve vários surtos. Tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste, todo mundo já assistiu aqueles filmes, né? Que os soldados franceses marcavam as casas, que ali estava uma pessoa com uma doença contagiosa e muitas pessoas morreram. Tivemos as próprias guerras mundiais, que também foram ocasiões de grande desencarne, né? Então, as coisas são cíclicas. A gente tem que aproveitar esses movimentos que acontecem na Terra e toda vez que a gente estiver encarnado por aqui e acontecer alguma coisa assim, como isso que está acontecendo agora do Covid, da gente pensar assim, ok, o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? Em vez de a gente ficar na reclamação, em vez de a gente ficar dizendo, ah, meu Deus, eu quero voltar para 2019. Quem é que já não falou isso? Eu já falei várias vezes. Ai, Senhor, eu quero voltar para 2019. Eu viajava, eu ia ver meu irmão, eu ia ver minha sobrinha, eu passeava, eu voltava. Volta e meia a gente quer isso. É como se a gente quisesse, assim, a nossa vida de volta, a nossa vida antes do Covid. Mas não vai rolar. A gente está nessa vida, no aqui e no agora, vivendo isso tudo por algum motivo. Tem alguma lição aí que a gente precisa aprender. Então, ou a gente ouve as nossas emoções, ou a gente reserva um tempinho para respirar, para acalmar nossa mente, para a gente se conectar com o divino, para a gente pedir ajuda para os universitários, sendo os universitários os espíritos de luz que estão doidos para nos ajudar, ou a gente mexe com o que a gente precisa mexer, né? Transforma aquilo que a gente precisa transformar, faxina aí a nossa casa profunda, né? Esse tanto de sentimentos que a gente ainda tem, que a gente acha que os outros deveriam ter feito pela gente, que meus pais, que minha mãe, que não sei o quê, que se eu não tivesse nascido no Brasil era diferente, né? Em vez de fazer essa série de desculpas e de vitimismos, o convite é, vamos olhar para onde a gente está agora. Lembrar que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, então tudo que está acontecendo tem permissão de Deus. A gente se sente, é uma lição que a gente sabe de cor, né? Só resta aprender. A gente sabe de cor na teoria, né, Thaís? Mas na prática é muito difícil. Me sinto perdida nessa casa profunda. É normal, Rogéria, porque a gente tem uma dificuldade de olhar, né? Lembra quando a gente... já sei, vou fazer uma analogia. Lembra quando a gente era criança, que a gente fazia assim, mãe, não apaga a luz não, que eu tô com medo, tem alguém debaixo da cama. Que a gente tinha esses fantasmas, né? E a gente jurava que tinha algum monstro pavoroso debaixo da cama. E a mãe vinha, ou dormia um pouquinho com a gente, ou acendia a luz, ou a gente pedia para dormir com a mãe, porque a gente tinha aquele medo. Aí a mãe chegava no quarto, acendia a luz, olhava debaixo da cama, fazia a gente olhar e dizia assim, não, tem ninguém. Mas pra gente aquilo era muito real, pra gente a gente tinha aquele medo enorme, né? Mas a gente tem que olhar, mesmo que seja difícil. Tudo aquilo que nos dá medo, ó o que eu vou falar, gente, presta atenção nisso. Tudo aquilo que a gente tem medo é aonde a gente tem que olhar e enfrentar. Porque se tem medo, é a nossa resistência. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Tudo aquilo que te provoca medo é o que você tem que futicar. E o que a gente faz? A gente corre pro quarto da mãe. A gente já tá com 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos e a gente quer correr pro quarto da mãe para não olhar aquilo que nos dá medo, para não olhar a nossa casa profunda, para não olhar no abismo.
E assim a gente já vem, ó, há várias encarnações. E a provocação é para que a gente olhe para o buraco negro, para a gente se resolver. Faz sentido o que eu estou falando? Aprender a silenciar e nos escutar. O difícil é o silêncio. Tem muita gente que não suporta ficar em silêncio. É difícil porque aí vem todos, né? Vem muito sentimento. Sou até assim hoje, infelizmente. Não fico só, tenho medo da noite. A mente faz um barulho imenso. Aí tem que fazer a meditação, Elaine, o Ho Oponopono, que eu sempre falo, né? Lembro que esse eu é o autoconhecimento, se deparar em frente ao espelho e se conscientizar que tudo parte de dentro para fora e que temos que sair da nossa zona de conforto. É um trabalho, vitimizar-se não é a saída. Não é. E se a gente parar para pensar, esse momento que a gente está vivendo aqui agora na Terra é uma grande provocação do universo para a gente olhar para a nossa casa profunda, para a gente olhar para o nosso medo. Não entendi essa reflexão e quero entender que eu sou a rainha do medo. A gente podia fazer um estudo de medo, né? Vocês querem, gente, que eu faça um estudo de medo com vocês? Vou dar outro exemplo. Se a gente passa num portão, a gente está andando na rua, a gente passa por um portão e escuta um cachorro, né? A gente tá andando assim pela rua, onde tem muita casa, aí tem um portão assim fechado e a gente escuta um cachorro latindo. Como a gente não vê, não sabe se tem um cachorro, 2, 3, que tamanho é o cachorro, a gente cruza até pro lado de lá da rua, né? Com medo do que é. E sai embora. Isso é o que a gente faz com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com tudo aquilo que a gente não quer ver, com a nossa casa profunda que a gente não quer enxergar. Pois bem, o medo se alimenta do desconhecido. Fica com essa informação. O medo se alimenta do desconhecido. O que eu tenho que fazer quando eu passo por um troço que eu não quero nem ver, que só latiu eu já saio correndo? Às vezes, quando vocês falam assim, não, ridículo. Ridículo, eu não vou ficar correndo aqui pro outro lado da calçada, porque isso toca a campainha, abre o portão, quando você vai ver um cachorrinho desse tamanho. E tu tava morrendo de medo por causa de um cachorrinho desse tamanho. Quando a gente joga a luz no nosso medo, quando a gente decide, ó, acabou a palhaçada, vou enfrentar isso aqui, eu quero saber o que é isso aí, é pânico. Porque a gente não sabe se vai vir um cachorro, 2, 3, 4, 5. Mas o medo se alimenta do desconhecido. Uma das posturas que a gente tem que ter é o que de pior pode acontecer nessa situação. Tá dando para entender o que eu tô querendo falar? A Alê tá falando, pra vocês terem uma ideia, mantenho meu casamento até hoje por medo. Medo de dormir só, de fazer as coisas, não quero mais isso pra mim. Olha, gente, acho que eu vou ter que trabalhar medo com vocês. Nunca estamos sós. Na verdade, essa fortaleza para a gente enfrentar as nossas dificuldades, a gente vai ter que conquistar. A Alê falou um depoimento aqui muito sério, muito verdadeiro. Eu fico muito feliz de você ter coragem de falar isso aqui com a gente. É porque com certeza você se sente num ambiente onde você pode expor os seus sentimentos sem ser julgada. E nós te acolhemos aqui porque estamos todos aqui, somos família Pílulas para a gente se acolher. O fato de você ter consciência disso, Alê, já é o principal. Você não tá cega, você enxerga o teu problema e você sabe qual é o teu problema. E aí tem vários caminhos que você pode seguir. Terapia. Quer ver uma coisa que ajuda muito, 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 muito para as pessoas que têm medo? Mas muito. Fazer
uma arte marcial qualquer. Fazer uma arte marcial qualquer. Teve momentos na minha terapia que eu tinha que tomar decisões assim fortes, que o meu terapeuta Narciso, ele era do jiu-jitsu, né? Aí ele fazia vários exercícios para mim de luta. E ele falava assim, Alê, aqui a gente tem o nosso perímetro de segurança em volta da gente, né? E o lutador nunca pode deixar que o oponente chegue e bota, por exemplo, o dedo na nossa cara. Pessoa que bota o dedo na nossa cara é um desrespeito. A gente viu isso agora no Big Brother da Lumena enfiando o dedo na cara. Isso a gente não pode permitir, que ninguém invada esse perímetro aqui. E aí, o Narciso fazia vários exercícios de luta comigo. Ele meio que me treinava. Eu tinha uma situação que eu ia ter que ser forte, que eu ia ter que dizer não, que eu ia ter que não sei o quê. Ele ensaiava comigo com exercício de luta. E aí, quando chegava na hora do enfrentamento, eu me sentia preparada. Ops, fala assim comigo não. Pode falar comigo assim não. Tá maluco? Eu tava com medo, mas eu tava lá enfrentando. Então, assim, pode... Tudo a gente consegue quando a gente se prepara para. Sabe, Ale? A gente consegue. A gente consegue. Exatamente. A linha de terapia que você vai ter afinidade. Perfeito. Então, gente, olha só. A gente precisa enfrentar os nossos medos e os nossos fantasmas. E muitas vezes a gente vai descobrir depois, quando o portão da casa abrir, a gente vai descobrir que era um cachorrinho assim desse tamanho. Aí você vai dizer assim, ah, eu não acredito que eu passei tanto tempo correndo dessa calçada para outra, fugindo desse latido todo, e era um cachorrinho assim desse tamanho. Vou preparar uma sequência pra gente sobre medo, tá? Mas de verdade, eu acho que deveria ter no currículo escolar arte marcial para as crianças desde pequena. Aí o que acaba acontecendo, gente? Meninos vão para judô, para o karatê, para o jiu-jitsu e tal, e meninas vão para o balé. Pelo menos na minha época era assim. A Sofia, minha sobrinha, meu irmão já botou ela logo no jiu-jitsu. E, aliás, ela é uma excelente jiu-jitseira, não sei como é que chama. Então, arte marcial é uma coisa que ajuda. Porque, assim, e uma coisa que eu sempre falo aqui, porque vocês sabem que a minha hashtag é espírito sarado, que a gente tem um espírito forte, resistente, resiliente. Beleza, mas a gente tem que ter um corpo físico forte também. A gente tem que puxar ferro. A gente tem que fazer musculação. Quando a gente está forte fisicamente, a gente sente o nosso espírito forte, a gente enfrenta os nossos medos. Não sei, Alê, você mora onde? Você mora no Rio? Diz para mim onde é que você mora. Então, você pode fortalecer pela atividade física, você pode se fortalecer pela atividade, por uma luta. Aí você vai dizer assim, pois, mas eu tô falando para você que o meu medo... Gente, acredita em mim, a gente é corpo, mente e espírito. A gente tem que fortalecer tudo. Ah, Lê mora pertinho de mim. Chamar ali para tomar um cafezinho comigo, Ale, vamos bater um papo. Então, gente, vamos pensar aí que o medo a gente combate jogando luz nele. Só que como é medo, a gente faz o quê? Foge e não joga a luz. Tem que botar a luz no medo. Tem que dizer assim, eu não preciso ter medo. Eu não estou sozinha. Lembrando, boto. Não estou sozinha. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do cara, gente. Né? Existe meu mentor, os espíritos de luz, todos torcendo por mim. Entendeu? E, para mim, uma das coisas que me dá energia e que me deixa forte é a musculação e é eu estar trabalhando.
fisicamente. Um corpo firme, um corpo forte, sabe? Você não ser uma molenga fisicamente falando, te faz uma, sabe? Não podemos alimentar o medo, pois ele cresce. Temos que ser maiores que o medo. Exatamente. A Lê tem que estar com a gente aqui todo dia. É orar e vigiar. Mas ela tem vindo. Ela tem vindo bastante. E muitas vezes até para ela mesmo poder chegar nesse ponto de falar aqui, né? É uma coisa de se sentir à vontade, né? O medo é traiçoeiro, o medo paralisa, o medo empaca a nossa vida. E lembra assim, Alê, tô falando para Alê, mas serve para todos nós. Sabe aquela situação que você tinha muito, 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 muito medo? Aí você foi lá e fez, com medo mesmo. E quando você faz, você fala assim, putz, nem foi tão difícil assim, né? Eu me lembro que era assim, quando eu tirei a carteira de motorista, eu tinha medo de andar em ladeira. Eu nunca fui boa de ladeira, agora eu já sou, mas eu era ruim de ladeira. E aí o meu professor da autoescola falou assim, o que você tem mais de medo? Eu digo, ai, morro de medo de ladeira. Pois ele me jogou bem numa ladeira. E aí eu fiquei lá, né, naquela, vai, acelera, vai, desce o carro e tal. Aí depois que eu subi a ladeira e desci, eu falei assim, nem foi tão difícil. Porque eu aceitei o desafio de ver como é que era. E pensa assim, Alê, qual foi uma situação que você se sentiu muito corajosa? Dentro de você mora uma mulher corajosa. Ela pode estar adormecida, mas ela mora, né? Eu tento estar aqui, eu adoro. Isso que temos aqui é importante, eu agradeço demais. Música, oração, amigos, tudo isso é importante. Então, gente, é normal estarmos num momento de medo. É impossível a gente dizer que nessa pandemia a gente não passou por medo. Até o medo de contrair o vírus, etc e tal. Então, essa reflexão é muito assim. O que eu estou precisando aprender com essa situação toda? E o medo se alimenta do desconhecido, lembrem sempre disso. O medo se alimenta do desconhecido, a gente coloca a luz, o cachorro não é tão grande quanto parece. Todos nós temos momentos que a gente foi extremamente corajoso. Resgata essa coragem que habita em você, essa potência sua. Não estamos sozinhos. Às vezes, ali tem uma porção de gente querendo ajudar e simplesmente não ajuda porque acha que vai te invadir, sabe? Que você não teve coragem de pedir ajuda. Quantas vezes as mulheres têm problemas e elas têm vergonha de falar dos seus problemas, e aí quando ela finalmente fala, a família fala assim, mas eu já sabia que você estava passando por isso, eu estava esperando você falar. Então, assim, pode vir ajuda assim, de vários lugares. Deus sempre conflui as pessoas e as equações e os lugares para que a gente tenha coragem. O medo é uma temática muito interessante e todo mundo tem medo. Até os mais valentes têm medos, porque a circunstância do jogo muda toda hora. Ah, eu estou numa situação confortável, conhecida, etc e tal. Beleza. Passa um minuto, muda o cenário e aquilo que você estava take it for granted, né, que era uma garantia, deixa de ser e você de novo vai ter que começar de novo. Já é um grande passo você assumir o medo e pedir ajuda. Estamos aqui para nos ajudarmos. É isso. O tema rendeu, viu? Pelo visto, esse assunto aqui a gente tinha que ter falado nele hoje. Eu demorei para definir qual era o assunto que eu ia falar no Pílulas, porque estava difícil para mim. Vai lá, tia, um beijo. E rendeu. Ali tem meu WhatsApp, não tem? Ou então me chama por direct para a gente combinar. E é isso. Que a gente sempre saiba pedir ajuda, reconhecer que a gente não consegue sozinho, porque às vezes tem uma coisa de ego, que a gente não quer pedir ajuda, ou porque a gente tem uma vergonha, ou porque a gente não quer mostrar uma fragilidade. E é impressionante como no grupo, às vezes a gente tem mais liberdade,
né, de falar, digamos assim, com desconhecidos, porque afinal de contas, né, não somos da mesma família, etc e tal, e a gente não tem coragem de se abrir com alguém mais próximo para não ser julgado, para não ser julgada. Então também que a gente tem essa sensibilidade, como foi lindo que aconteceu aqui agora, ninguém julgou, todo mundo foi acolher, que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente é pernas e braços do Mestre Jesus, é assim. Vai lá, amiga. Beijo grande. Adorei que você ficou aqui com a gente. Então, que a gente acolha sem julgar, que a gente não diga, ah, mas você tem medo disso? Gente, que bobagem. Bobagem nada. Medo é de cada um e a gente tem que respeitar. É o medo de cada um, é a limitação de cada um, o que pode ser muito fácil para mim, ser muito difícil para o outro e vice-versa. Eu, por exemplo, eu não tenho medo nenhum de avião, mas eu tenho amigas que têm medo de avião. Em compensação, eu não subo numa montanha russa e essa minha amiga vai em todas, né? Fernanda Montenegro falou que sempre que dá um medinho na hora de entrar em cena, e esse friozinho faz uma excelente atriz, mas ela sempre enfrenta o medo estudando, desenvolvendo novas habilidades. Fernanda maravilhosa, trabalhando até agora, né? Acho ela uma musa. É bom a gente ter medo, o medo também preserva a espécie, né? O medo também é o que faz que o homem não tenha sido eliminado do planeta Terra por tantos animais muito maiores que nós, etc e tal. O cara que ficou lá na caverna e que saía para caçar e voltava para a caverna, que tinha medo, ele é que permitiu que a espécie humana chegasse aqui em 2020. Então, o medo é uma força necessária. A gente não pode ser refém do medo. Muito bom o papo de hoje, gente. Gostei. Me mostrou muitas coisas. Então é isso. Que a gente tenha coragem. Que a gente seja mão que acolhe quem está precisando de nós e não dedo que aponta. Porque a empatia é isso. E o Rick falou muito de empatia ontem aqui, né? Que é não julgar. Como que eu posso ajudar o outro? Como é que eu posso servir ao próximo sem julgar? Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vou mandar o texto lá no Pílulas, né? E vamos... Vai escrevendo aí para mim os nomes de quem vocês querem que a gente reze. Nossa oração especialérrima hoje para ler, que está precisando muito do nosso carinho. Thaís falou, isso nos mostra que sempre precisamos estar em busca das coisas novas. Não podemos estagnar e o novo sempre dá medo. É exatamente isso. Se a gente ficar na área de conforto, a gente não cresce. A gente veio para crescer. A gente tem que superar. Então, a gente vive numa escala de medo. Você supera uma, já tem mais um novo medinho para você vencer, né? O medo nos deixa mais espertos, né? Exatamente. Ter mais empatia. Que bom que você gostou, Rogério. Eu fico feliz. Que bom, Tânia. Fico feliz. Engraçado, né? Às vezes a coisa flui de um jeito, gente, muito esquisito. Eu estudei hoje a tarde toda, eu tinha tanta coisa para falar. Faltou 5 minutos para fazer o Pílulas. Eu falei, eu não sei sobre o que eu vou falar com as meninas hoje. Ó. É isso. Vamos rezar aí. Nós estamos que... Coloca o nome do amiguinho que o pai tá dodói, que tá entubado, pra gente rezar por ele. Esse grupo maravilhoso, né? Onde a gente aprende tanto, né? Porque eu aprendo pra caramba, gente. A gente sempre... A espiritualidade escolheu. Esse pedido da Márcia, gente, é o pai de um amiguinho do colégio do filho dela, pai do Matheus Benite, que tá com Covid numa situação bem séria. Vamos rezar para ele. Vamos rezar também pelos que desencarnaram, pelo Zezinho, pelo Sávio, pelo tio Jesus, pelo Sérgio, pelo Paulo Gustavo e todos aqueles que desencarnaram por Covid. Vamos pedir como a gente sempre pede, né? Pelas equipes que estão trabalhando, que estão precisando aí de força para continuar nessa linha de frente. Pelo amigo Caio e todos os que estão precisando. Tânia, Regina, Paulo, Maitezinha, Paulo e Marcos.